dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Cafezinho com Portuga, para nós falarmos desse amor incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, pessoal, muitas novidades ontem, né? O Vasco conheceu o seu adversário na Copa do Brasil, né? O CSA de Alagoas. Galera, vamos tirar a brincadeira de lado e vamos falar seriamente, né? Eu fiquei feliz. Nós pegamos um time que não tem muita tradição em competições, né? A gente respeita o CSA, é um clube tradicionalíssimo de Alagoas, mas você queria pegar um Palmeiras, queria pegar um Flamengo, um Cruzeiro, então caímos certinho num time que está perfeitamente possível de nós passarmos, né? E aí, competição de mata-mata, você vai passando de fase, você vai pegando moral, como assim o CSA também. Vocês viram que quando saiu o sorteio lá, viralizou um vídeo, a presidenta, né, do CSA, que é uma menina, é uma moça, muito bonita por sinal, ela comemorou, ela olhou para trás comemorando quando viu que era o Vasco da Gama. Claro que também por ser um clube que vai trazer muita receita pro CSA, lá em Maceió, em Alagoas, mas também sentiu assim, porra, é melhor pegar o Vasco está num momento turbulento, a gente vê que eles não passam segurança pro torcedor do Vasco. Haja vista, vocês viram a entrevista do Carlos Amodeu? Que entrevista do Ida, né? E isso cada vez mais deixa o torcedor na M, sabe? Na deprê. Não adianta ele falando, eu não vou enganar torcedor, não adianta. Quer dizer, a janela é uma janela, já não contem com muita coisa. Eu ontem postei e o pessoal pensa que eu faço isso brincando. Tem uns que falam até que é para viralizar. Olha só. Eu que não trabalho, meu irmão, o que eu ganho com rede social que eu não seja amizade das pessoas aí que eu tenho construído ao longo desse tempo aí? Eu coloquei o Soteldo e coloquei o Deivinho, o Davidson. São jogadores possivelmente ao alcance do Vasco. O Soteldo é um jogador caro, mas está em baixa, não está bem no Santos. É um jogador problemáticozinho, eu sei que é, mas eu não quero ninguém para casar com a minha filha, né, com a filha de vocês. Eu quero jogador de futebol, e ele é um jogador que tem um perfil muito a cara do Vasco, jogador que quebra linhas, driblador, jogador que ainda mais o Vasco que tem o nosso Verrete, que tem jogadores assim. Eu acho que o Soteldo daria muito caldo. Por que não tentar? Por que não dar uma jogada de marketing? O Soteldo, se vem para o Vasco, a torcida do Vasco, a maioria quer o Soteldo. Eu vejo quando sou bobo, a torcida do Vasco quer o Soteldo. Um ou outro que fala, os Nutella, desculpe, tá? Mas isso é uma nutelagem do cacete, o cara que ele subiu na bola porque ele desrespeitou a instituição Vasco da Gama, porque ele subiu na bola fazendo uma jogada plástica em cima de um clube, independente se fosse Vasco, fosse Flamengo, fosse quem fosse. Ele fez pro torcedor dele lá pro Santos, torcedor do Santos, o jogo estava na Vila Belmiro. Então o futebol é isso, futebol é arte, é molecagem, é atrevimento. Eu adoraria o Soteldo, eu acho que é um jogador que está ao alcance do Vasco. Dá uma olhadinha aí, diretoria, que eu sei que não está ao alcance porque essa diretoria não quer. A diretoria vai querer jogador do 15 de Piracicaba de Monhangaba, lá do Raio que o Parta, de Barra Mansa, com todo respeito lá aos times pequenos. Mas infelizmente o Vasco, ele tá fadado a esse tipo de loucura. Aí contratam 20 para um dar certo, né? Agora estão dizendo que o Nuno é a última Coca-Cola do deserto. Foi um achado sim, mas não foi critério. Foi o desespero que levou o Nuno Moreira. E o Nuno Moreira é um bom jogador, sim, é uma grata surpresa de verdade. Jogador que espero que fique muito tempo vestindo a camisa do Vasco. Então é isso, então eram dois jogadores que o Vasco teria que ter criatividade para ir no mercado, jogadores que estão ao alcance e parece que ainda não fizeram 7 jogos pelos seus clubes. Eu acho que caberia dar uma olhadinha nesses caras aí, nesses meninos. Fica a dica aí do humilde Sirizinho. Em relação ao Sul-Americana, o Vasco também saiu o sorteio da Sul-Americana. Se o Vasco passar pelo Del Valle, que não vai ser mole, independente do Del Valle, lá do Equador, nós vamos pegar outro time equatoriano que está muito mal das pernas. Eu acho que o jogo mais difícil é esse. Se passar, eu acho que minha tribo vai dizer que nós vamos parar na semifinal, porque a gente vai pegar outro time equatoriano, e não é um time tão bom, de verdade não é. Eu acho que tem todas as condições de ir para as semifinais dessa Copa aí. E quem sabe o Vasco realmente não beliscar uma competição dessa. Ganhar a Sul-Americana, meu Deus, o Vasco está na Libertadores no ano que vem. Era o que a gente precisava, queria. E aí sim, o Vasco começar a galgar coisas grandes, jogar Mundial, como está aí Fla-Flu e Botafogo, né? Vai ser uma tristeza a gente fora. E a gente tem o nosso diretor de futebol lá, o CEO, né? Aquele CEO tá quebrando galho ali de gerente executivo também. Dá aquela entrevista dolorida, né? Olha, torcedor, não adianta que não vou enganar vocês. Porra, é triste, meu irmão, triste.
não sabem fazer futebol, perdão, não sabem fazer futebol profissional de time grande, não sabem. Continua com essa politicazinha do bom, bonito e barato. Continua, tá maneiro, tá maneirão. Estamos aí em 15º lugar, na zona, na colinha do rebaixamento. Se perder pro São Paulo, nós estamos na zona, vamos ficar um mês na zona do rebaixamento. Tá maneiro, ó, tá maneiro. Galera, para finalizar, né, mais uma notícia triste, para mim muito triste, um jogador que eu gosto demais, que poderia ainda dar muita coisa ao Vasco, é o Payet. O Payet O mensageiro das notícias ruins, o Carlos Amodeu, também falou que o Payet já estão negociando amigavelmente para ele sair, mas também parece, eu tenho amigos meus em comum a ele, que ele já não tem mais clima, ele não aguenta mais estar aqui, infelizmente aquela situação lá da vida particular, aí o tempo todo ficam falando disso lá do outro lado, ficam falando da vida pessoal do cara, isso tá tudo difícil, ele tá com a situação difícil com a mulher dele, então ele também quer sair. Aí o Vasco também já queria, né? Porque, né, porque salário alto, o problema do Vasco agora é salário alto, né? É o que resolve o jogador bom, parceiro. Olha o Flamengo, olha o Palmeiras, olha o Cruzeiro, olha o Atlético Mineiro e por aí vai. Futebol se faz com dinheiro. Se tá duro mesmo, e se não sabe fazer, pô, sinceramente, pede pra sair, vão embora, sumam do nosso Vasco, tem gente boa pra assumir o clube, larga esse osso. Pronto, falei, galera, Cafezinho com Portugal volta amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração, lembrando que não tem jogo final de semana, tá? O Vasco só joga na outra semana, na outra quinta-feira, no dia 12, contra o São Paulo, último jogo antes da parada pra gente ficar, ó, chupando o dedo vendo o mundialito de clubes em que todo mundo está jogando, mas o Vasco não está. E o nossa diretoria está dizendo que não vai enganar o torcedor. Vamos continuar nessa draga que nós estamos. Parabéns aos envolvidos.